GPAncast, o podcast do servidor público. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao GPAncast, o podcast do servidor público. Meu nome é Gisele Moreno, sou anfitriã de hoje e estou aqui com o professor Edilson para falar sobre um assunto muito importante, que é a reforma tributária. Nesse assunto, nós vamos tratar sobre a arrecadação municipal, como que vai funcionar, o que vai mudar, quais são os riscos, as oportunidades perante a gestão pública. E então, como eu disse no início, estamos com o professor Edilson. Seja muito bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo aqui novamente no GPAncast. E dessa vez, mais uma vez, na verdade, para falar sobre reforma tributária. É um prazer, obrigada, professor. Obrigado, Gisele, e obrigado, ouvintes. Então, pessoal, para a gente começar a nossa conversa, eu vou apresentar o professor Edilson Pereira de Godoy. Ele é advogado tributarista, economista, contabilista, mestre em administração econômico-financeira e em direito. Ele tem pós-graduação nas áreas de direito tributário, gestão pública, direito processual civil e ensino à distância. Ele já atuou como fiscal de rendas no município de Pirassununga, onde também foi secretário de Finanças e de Segurança Pública. É consultor de diversas prefeituras, de empresas privadas, é empresário, professor universitário e convidado da USP e da Unicamp. E também é autor do livro Manual Prático de Tributação Municipal e de diversos artigos e capítulos de obras. Então, hoje recebemos o professor Edilson, que tem uma vasta experiência na questão tributária. E logo de cara já vou perguntar o seguinte: a reforma tributária ela é considerada a maior mudança no sistema tributário das últimas décadas. E por que ela é tão decisiva para os municípios e para os seus gestores, professor? Vamos lá, pergunta de grande importância aí. Nós tivemos, principalmente nessa reforma tributária, a alteração da tributação das atividades econômicas, mudando a tributação da origem para o destino. Então, isso vai trocar totalmente a forma de tributação municipal e a forma de repasse, principalmente do repasse estadual. Então, os municípios têm que ficar atentos aí a essa situação. Nós acabamos de fazer o PPA de 2026 a 2029 e a maioria dos municípios não considerou essas alterações aí da reforma tributária. Maravilha. Professor, muita gente tem dificuldade de entender a forma prática, né, de como a reforma vai mexer no dia a dia, na hora da execução mesmo, como que as prefeituras vão ter que se adaptar. Quais são os exemplos concretos, né, de mudanças que o município eles vão sentir de imediato? O que a gente pode trazer aqui para o nosso ouvinte que com certeza todos vão passar por isso e vai ser algo que vai ocorrer, queira ou não, dentro dessa questão logo da reforma tributária? Vamos lá, a mais fácil de se verificar, digamos assim, começa exatamente pela emissão de documento fiscal. Nós passamos a ter aí um documento fiscal que vai ser padronizado no Brasil inteiro. Então, a nota fiscal de serviços, que ela tinha suas características de cada município, né? Em que pese aí a maioria dos municípios terem adotado o que a gente chama de padrão ABRASP, mas cada município tinha lá suas configurações, etc. e tal, e agora, a partir de janeiro de 2026, ou seja, daqui a 100 e poucos dias, nós já teremos uma realidade diferente. Então, municípios, preparem-se para a mudança, faltam aí 100 e poucos dias e nós temos que estar atentos para não perder a arrecadação. A gente já pode até começar uma contagem regressiva, né? Sim. 2026 promete para os municípios, então. Então, pessoal, chegou aquele momento em que não dá mais para adiar.
Até então, nós estávamos conversando, debatendo, estudando, pesquisando um pouco sobre o assunto, mas chegou naquele momento em que, se não houver realmente uma adequação, um treinamento, um estudo específico, uma intensificação de toda essa questão que vem à tona agora logo em 2026, alguma coisa vai acontecer aí, né, professor? Uns riscos podem ocorrer, né? Essa mudança vai trazer riscos, né? Mas também vai abrir portas, e portas importantes, né? Qual que é a sua visão? Quais são os principais riscos da reforma para os municípios e quais são as oportunidades que ela vai trazer para todos? Bom, as principais oportunidades, vamos começar primeiro pelas coisas boas, né? Depois a gente fala as coisas ruins que podem acontecer, mas as coisas boas, elas dizem respeito a uma nova modalidade de planejamento do município, na forma de se conduzir tanto o orçamento anual como o seu planejamento. A gente falou aí do PPA, que é um planejamento de 4 anos, mas para mudar a sua cidade, para modernizar, para trazer ela para a realidade hoje da nova tributação que se apresenta aí já em janeiro de 2024. Então, assim, as oportunidades são melhorar a gestão municipal, entender todas essas mudanças, capacitar o pessoal que trabalha nessa área para que o município aumente a sua arrecadação própria, já que o número de atividades a ser tributadas pelo município aumenta aí de 6, 8 vezes mais, tem uma diferenciação de acordo com a configuração econômica de cada município, mas no mínimo o município vai ter multiplicado por 6 o número de atividades a serem fiscalizadas e que vão gerar arrecadação municipal. Além, lógico, do repasse que o Estado fará para o município na mesma sistemática, e aí é uma coisa curiosa, né? Referente ao mesmo imposto, o IBS. Da parte ruim, os municípios que não criarem a administração tributária municipal, não capacitarem os seus funcionários para essa mudança, poderão perder a arrecadação, tanto própria quanto do repasse. Isso é muito perigoso, porque a partir de 2029, nós não teremos só a implementação da reforma, nós já partiremos para a parte de arrecadação. Então, 26, nós iniciamos os testes. Ontem, por exemplo, a Receita Federal anunciou a plataforma do Split Payment, que tem uma capacidade de processamento de 150 vezes a plataforma do Pix. Só para você ter uma ideia dessa situação. E a partir de 2026, então, começa a rodar em caráter experimental. 2027, os municípios embarcam na nova sistemática, tendo, por exemplo, se o seu município é exportador, você vai ter que autorizar a suspensão da tributação do IBS para as empresas exportadoras, e entre outras atividades que a administração tributária municipal não está acostumada a fazer. Então, isso é um risco do município não conseguir sequer atender as novas normas. Então, assim, a gente pode dizer que a desinformação vai ser o maior risco. Sim, e a ponto do município ser penalizado por não simplesmente conseguir executar o que é de sua competência. Gente, então é um risco eminente, né, tá, para ocorrer, e nós estamos aqui na GEPAM com a intenção de auxiliar, né, os municípios, auxiliar os gestores, os servidores que serão aqueles que realmente vão trazer esse dia a dia adaptado, né, trazer toda essa questão, porque a gente sabe que decisões equivocadas, elas vão, então, poder trazer um comprometimento do Caixa Municipal. É isso, professor? Realmente essa desinformação vai trazer um comprometimento? Sim. Se o município, principalmente nas suas áreas de administração tributária e procuradoria, não estiverem atentos às mudanças e não tomar as medidas necessárias,
isso com toda certeza vai trazer prejuízo na arrecadação. Por exemplo, os municípios que não tiverem feito o convênio da nota fiscal de padrão nacional, não gerarem a sua nota ou utilizarem o emissor nacional, a partir de janeiro de 2026, estão vedadas qualquer transferências voluntárias, seja do Estado ou da União para o município. Então, é prejuízo financeiro instantâneo já a partir de janeiro. E com penalidades, né? Exatamente, então, além das penalidades. Hoje a gente está ouvindo falar. A nota fiscal nacional já está aí, né? Já é uma realidade. E aí as consequências também serão realidades, né? Em breve. Professor, é o seguinte, para o gestor público, para o servidor da área de finanças, de arrecadação, quais são os cuidados e as medidas que já deveriam estar sendo adotadas hoje, né? Para que essa transição, então, ela seja um pouco menos dolorosa, além do que nós sabemos em relação à questão de qualificação e tal, tem alguma coisa que já deveria, alguma medida que já deveria estar sendo adotada e pelo seu conhecimento, a sua vivência, sua experiência dentro de prefeituras, né? Você vê que não estão adotando e que deveria, para ontem, já está sendo utilizada realmente? Bom, primeiro a gente já falou aí entrar lá no portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos, fazer a adesão no modelo que melhor interessar o município, fazer lá a sua configuração, etc., para evitar perdas já em janeiro. A segunda situação, e ela já vem se desenvolvendo há muito tempo, é aprimorar a arrecadação municipal do ISS e do repasse de ICMS, porque vai ser considerada na fase de transição a média de arrecadação, tanto do ISS quanto do repasse do ICMS aos municípios, no período de 2019 até 2026. Então, nós temos aí o último períodozinho aí, né, finalzinho de 2025 e o ano de 2026, para tentar aumentar a arrecadação e melhorar o nosso índice. Esse índice, ele começa a ser aplicado já em 2029, ainda que de proporção pequena, mas ele vai aliás, de proporção grande, porque a reforma no sistema novo vai ser pequena, e aí ele vai diminuindo até 2077. Então, a importância de se ter melhorada a sua média de arrecadação do ISS e do repasse do ICMS é só um reflexo na sua arrecadação até 2077. Esse 2077 aí é uma prospecção que nós, provavelmente, né, se tudo der certo, até chegar lá, as coisas já vão, né, estar encaminhando, mas nós não vamos presenciar. Mas o importante é o início, né? Agora é a formação, é o conhecimento, que precisa ter este preparo. É trazer a capacitação para dentro da rotina, para fazer parte realmente das mudanças. Tudo isso faz com que haja segurança nesse processo, né? Professor, pensando em tudo isso, ouvindo a sua fala, eu acho que não restam dúvidas, né, de que os municípios e os servidores, e principalmente você, gestor, que está nos ouvindo agora, eu acho que a palavra-chave, então, seria capacitação. Sem dúvida, e assim, ó, a prefeitura precisa ter, não uma equipe de especialistas para... Primeiro, né, fazer todos esses atos preparatórios que eu mencionei ainda agora, mas também para embarcar na reforma tributária efetivamente a partir de janeiro. Então, a partir de janeiro, não é para você se preparar, é para você embarcar. 2026 haverá o começo a implementação efetiva da reforma tributária. Então, as plataformas novas, as novas sistemáticas, os acompanhamentos, a legislação única,
Só para que você tenha uma ideia, só para ter ciência da lei que instituiu o IBS, tem 544 artigos e 24 anexos. Então, é muita informação para pouco tempo, que vai começar agora em janeiro. Então, os municípios precisam montar suas equipes, precisam preparar, principalmente o pessoal que está na área tributária e na parte jurídica, né, os procuradores, para essa reforma tributária, e depois dos 100 dias aí, daqui a pouquinho, né, se inicia efetivamente. Então é urgência. Capacitação urgente. Urgente. E aí, pensando nisso, nós conversamos aqui com o professor Edilson, nós encaixamos na nossa agenda um curso exclusivo, pensando nessa proximidade dos 100 dias de janeiro de 2026, uma programação inédita aqui na GEPAM, algo que nós nunca fizemos, e que é o Outubro Tributário. Serão 4 quartas-feiras com o professor Edilson, de cursos online, de forma intensiva, bem objetivo, visando realmente a adequação de tudo, para que em janeiro as coisas funcionem. Para que em janeiro vocês tenham segurança para agir de forma a trazer benefícios para os municípios. Professor, o que a gente pode esperar desse curso? O que a gente se prepara já para ter ali uma dinâmica? Lembrando que o nosso curso ele é totalmente interativo, então vocês podem conversar com o professor, acessar material de apoio, encaminhar as dúvidas, as dificuldades, compartilhar. E aí, professor, o que a gente pode esperar desse outubro tributário, essas 4 quartas-feiras aí? Vamos resumir. Uma avalanche de informações que vocês têm que ter para começar a reforma tributária em janeiro de 2026. Então, se preparem, gente. É muita, mas muita informação mesmo. É um sistema totalmente novo. É pautado no IVA, que, em tese, é uma simplificação do sistema tributário incidente sobre a atividade econômica. Mas no Brasil a gente tem muito regime especial aí, nós temos alteração também no regime diferenciado do Simples Nacional, né? Nós temos alterações na distribuição de receita, nós temos alterações que estão sendo discutidas ainda no Senado, né? Agora que nós chegamos aí a uma pacificação das alterações do PLP 108, né? Então, assim, tem muita coisa que vocês precisam saber e depois executar efetivamente ainda em 2025 e no ano de 2026. Podem esperar que no curso vocês terão todas as informações referentes à reforma tributária com reflexos no município. Então, pessoal, agora esse recado é para você que está nos ouvindo. Se você chegou até aqui, devido ao tema da emergência da reforma tributária, este é o momento. É a sua chance de entender um pouco mais, de se antecipar, de se preparar e se tornar uma referência realmente dentro do seu município, para que você não seja pego de surpresa e para que você consiga realmente conduzir o seu time com segurança, com responsabilidade. Você não pode realmente ficar de fora. Nós preparamos condições imperdíveis. Eu tenho certeza que este curso é o curso mais completo que você vai encontrar. Você sairá extremamente habilitado, você conseguirá agir com segurança realmente dentro do seu município, do seu departamento. E só tem um probleminha. Um problema não, uma sorte para quem estiver aqui conosco, porque a nossa turma ela é
limitada, porque nós não queremos também simplesmente fornecer informações, nós queremos habilitar realmente as pessoas, e para isso nós temos um grupo selecionado de pessoas. E se você que está nos ouvindo quer fazer parte deste grupo, quer contar com a consultoria da GEPAM e do professor Edilson, você tem que fazer sua inscrição agora. Já aproveitar aqui, entrar em contato, entrar no nosso site e realizar a sua inscrição no pacote do outubro tributário. Há a possibilidade também de se realizar inscrição individual. Eu quero só participar do curso da primeira quarta-feira ou da terceira, mas para aquele que realizar a inscrição do pacote completo, claro que terá um desconto. E um desconto super especial, um desconto imperdível. Se você que está nos ouvindo ainda não conhece o site da GEPAM, entre lá agora e acesse o conteúdo completo, o programa completo da reforma tributária, do outubro tributário, em www.gepam, G-E-P-A-M de Maria, .adm de administração.br. Então, www.gepam.adm.br. Lá você encontra o programa completo do outubro tributário. Inclusive, todas as qualificações do professor, como funcionam os nossos cursos, carga horária. Você, no nosso curso, tem acesso a material de apoio, certificado, tá? E a consultoria por 20 dias com o professor Edilson e com o pessoal da GEPAM. Se você também quiser saber um pouco mais sobre a GEPAM, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Spotify e aqui no YouTube, né? No Instagram, @GEPAM consultoria, e aí você encontra lá a GEPAM, você encontra os nossos conteúdos, os nossos cursos, só entrar no Instagram da GEPAM, nós temos promoções ativas, cursos com inscrições abertas, @GEPAM, entre lá, acesse o nosso conteúdo, GEPAM Gestão Pública, tá? Acesse todas as informações e eu conto com você. O nosso conteúdo é exclusivo, os nossos professores são de alto escalão, inclusive o professor Edilson está aí, sempre antenado com as mudanças, com a reforma, especializando-se na área e tudo mais. Professor, eu agradeço então a sua participação no nosso episódio de hoje, foi um prazer contar com todo o seu conhecimento e eu espero que o nosso curso seja um sucesso com a sua participação e a participação do ouvinte. Muito obrigada, professor. É sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Gisele. Pessoal, eu aguardo vocês no curso. Vamos discutir mais sobre essa reforma tributária. Sem dúvida nenhuma, é o tema mais importante da atualidade e, como eu disse, vai refletir até o ano de 2077. Um abraço a todos e aguardo vocês. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Eu espero que tenha gostado e eu espero te reencontrar agora no começo de outubro para o nosso curso sobre a reforma tributária. Como o professor mesmo informou aqui para nós, 100 dias passam correndo. A hora que a gente viu, já foi, né? Então, não fique de fora. Contacte-nos para maiores informações, fiquem à vontade para nos chamar, para trazer perguntas, coloquem ali as informações que precisam nos comentários, nos chamem no suporte do WhatsApp, nós estamos aqui para auxiliá-los, tá bom? Esse foi o GEPAMcast, o podcast do servidor público. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
GPANcast, o podcast do servidor público.